Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu vou falar aqui sobre dois álbuns de um dos maiores artistas brasileiros de todos os tempos, ninguém menos do que Jorge Ben. Hoje em dia Jorge Ben Jor, mas na época desses dois álbuns aqui Jorge Ben, e para mim ele sempre vai ser o Jorge Ben. Então, vou começar aqui com o álbum da retomada da carreira dele, que é Jorge Ben, de 1969. Aqui então. E por que eu falo que tem todas as letras também aqui? E por que eu digo que essa foi a retomada do Jorge Ben? Porque ele, após alguns discos aí mais voltados para a Bossa Nova, ele começou e causou sensação aí no início da década de 60, em 1963, com o Samba Esquema Novo. E ele, durante um tempo, ele apontava meio que para o futuro da Bossa Nova, mas isso acabou atraindo a ira de alguns puristas do gênero. Ele foi meio que expulso aí do clube da Bossa Nova. E ele ficou ali depois disso por volta de final de 65, começo de 66. E ele acabou indo parar do lado oposto, que naquela época existia o pessoal da Bossa Nova e o pessoal da Jovem Guarda. Ele gravou o disco em 1967, bem mais puxado para a Jovem Guarda, se bem que é um disco bem maluco, que é o Bidu, Silêncio no Brooklyn, se não me engano, esse é o nome. Mas depois ele se encaixou com uma luva ali no movimento tropicalista, ali em 1968. E o Jorge Ben, esse álbum aqui, é um disco 100% tropicalista, apesar de ele não fazer parte formalmente do movimento, mas como eu falei, ele se encaixou com uma luva. A proposta estética dele era muito parecida. Então aqui nós temos esse álbum aqui, que retrata um momento luminoso da carreira dele. Aqui ele tem grandes canções aqui, como Domingas, que é uma homenagem à esposa dele, aqui, que é uma das poucas músicas um pouco mais melancólicas que ele tem. Não é uma música melancólica completamente, mas é uma música um pouco menos festiva do que o estilo dele costuma ser. Nós temos clássicos como Cadê Teresa também. Barbarella, mostrando que ele estava ali acompanhando a cultura pop de perto ali. Barbarella, o filme, que foi lançado no mesmo ano anterior, em 1968. E dois clássicos aqui instantâneos. E dois grandes hits dele. Um deles, até hoje, talvez seja a música pela qual ele é mais conhecido, que é País Tropical. Um clássico absoluto da MPB. E com uma letra primorosa também. E que mostra todo o estilo dele, com o inimitável jeito do Jorge Ben tocar violão. Eu considero o Jorge Ben um dos maiores violonistas que já existiram no mundo, não só no Brasil. Que me perdoe aí os fãs do João Gilberto, mas eu considero que o Jorge Ben deixa o João Gilberto no chinelo na hora de tocar violão. Me apedrejam por isso. E também outro clássico aqui, absoluto, é Que Pena, Ela Já Não Gosta Mais de Mim. Que foi, como eu falei, regravada pela Gal Costa. Eu cheguei a falar recentemente do segundo álbum solo da Gal Costa aqui, que tem uma versão dessa canção também. Acho que as duas empatam mais ou menos em termos de qualidade. E temos uma música aqui também que é um pouco mais melancólica também, fugindo um pouco do estilo dele, e que é uma crítica social que infelizmente é mais válida hoje do que até na época que foi escrita, que é Charles Anjo 45, falando aí da violência nos morros cariocas, que infelizmente perdura até hoje, até mais eu diria. E esse álbum aqui, como eu falei, auto-intitulado, 1969, ele é um álbum que eu considero assim mais sanguíneo, mais assim passional. E o segundo álbum que eu vou falar normalmente é considerado a obra-prima do Jorge Ben.
Se bem que eu fico na dúvida entre esses dois, eu não consigo escolher entre esses dois, sinceramente. É o clássico também, álbum de 1974, Tábua de Esmeralda. Tão bom quanto, tão excelente quanto. Aqui é a contracapa original. Também temos aqui as letras. E aqui, contrapondo-se ao álbum anterior que eu resenhei aqui, eu considero que a Tábua de Esmeralda é um álbum mais cerebral. Muitas referências místicas nesse álbum aqui, muitas referências à alquimia e aos alquimistas, né? À toa que o álbum abre com a faixa Os Alquimistas Estão Chegando, os Alquimistas. É uma homenagem ao do Jorge Ben, essas figuras aí lendárias da Idade Média. O Jorge Ben não é todo mundo que sabe disso, mas o Jorge Ben era muito culto. É muito culto, ele está vivo, graças a Deus ainda. É uma pessoa muito culta e que sempre gostou de ler sobre esses assuntos aí como alquimia, como teologia também. São Tomás de Aquino foi muito importante para ele também. Ele chegou até a fazer seminário algum tempo aí. Então aqui a gente vai ter essa homenagem do Jorge Ben aos alquimistas. E também aqui, novamente nesse álbum aqui, o violão dele, o trabalho de violão dele é simplesmente sensacional. E aqui tem menos hits do que no Jorge Ben, as músicas não estão assim na boca do povo, como País Tropical e Ela Não Gosta Mais de Mim, mas são igualmente excelentes. Foi um álbum um pouco mais hermético, mas mais na temática. No som, é um álbum também bastante swingueiro, e tem bem sacolejante, bem irresistível os ritmos também. Como por exemplo O Homem da Gravata Florida, que aqui é uma homenagem ao alquimista e cientista também Paracelsus, suíço Theophrastus Paracelsus. Errare Humanum Est, também, essa é um pouco mais conhecida aqui desse álbum, e para mim é como se o David Allen, lá do Gong na época, lá, o David Allen da década de 70, fizesse uma visita ao Brasil e se deslumbrasse com a natureza aqui brasileira, com o povo, com os costumes também, e me lembra bastante uma faixa do Gong em versão tropical, que é essa Errare Humanum Est. Tem a temática espacial, tem ecos, tem os efeitos de eco, de reverb aqui também, que dá um colorido todo especial para essa faixa. Para mim o grande destaque desse álbum aqui, essa Errare Humanum Est. Depois também, como não pode faltar, tem exaltação às mulheres. Jorge Ben sempre exaltou as mulheres de maneira geral. Aqui temos aqui Menina, Mulher da Pele Preta. Também exaltando a etnia negra também, como não poderia deixar de ser, mas sem soar panfletário ou ressentido, muito pelo contrário. E temos aqui Magnólia também, uma música bem swingante também. Minha Teimosia, uma arma para te conquistar, aqui ele mostrando realmente que ele sabia agradar as mulheres como ninguém. Brother, cantada em inglês, essa canção aqui. O Namorado da Viúva, que acho que é a faixa mais de samba, mais dançante aqui do álbum. Excelente. E também eu gosto da faixa aqui, com o título bem pomposo aqui, Hermes Trismegisto e a sua celeste tábua de esmeralda. Aqui, Hermes Trismegisto, uma figura mítica, uma figura lendária, que possivelmente se inspirou a partir do deus grego Hermes, o deus mensageiro, e também da oratória também, e o deus egípcio Thoth, que era o escriba dos deuses egípcios. Então, a tábua de esmeralda também teria sido um texto aí, escrito numa tábua de esmeralda mesmo, que lançaria as bases da alquimia. Então a faixa aqui, bastante interessante aqui, e aqui ele mostra a cultura dele, mostra que as horas que ele passou devorando volumes da Barça não foi em vão, o Jorge Ben sempre gostou de ler enciclopédias como a Barça. Hoje em dia esse pessoal
de hoje aí, de Wikipedia, nem deve saber o que é Barça, a maioria, né? Mas era uma enciclopédia em vários volumes. Eu também, quando criança, eu adorava devorar enciclopédias, nem tanto a Barça, eu gostava mais da Mirador. Era a minha preferida. Então, esse é um álbum que eu considero mais cerebral, do Jorge Ben, em contraposição ao Jorge Ben de 69, que é mais sanguíneo. Mas ambos excelentes álbuns com um trabalho de violão simplesmente sensacional. Aqui a gente tem duas faixas com arranjos do Rogério Duprat, o grande maestro tropicalista, e a direção de produção aqui do Manuel Barenboim, também foi o produtor da Tropicália, também do álbum Tropicália, o Panzer Circense, por exemplo. E aqui a direção de produção ficou a cargo do Paulinho Tapajós, outro grande produtor também. Então, para quem está querendo começar a conhecer a obra do Jorge Ben, hoje em dia Jorge Benjor, mas para mim ele sempre vai ser Jorge Ben, eu recomendo esses dois discos aqui. Tem quem defenda que é necessário conhecer a obra dele por ordem cronológica, também não está errado, começar lá pelo Samba Esquema Novo. E o Jorge Ben, após ter ficado meio que em low profile na década de 80, ele retornaria com tudo na década de 90 aí, sendo redescoberto na época pela geração X, e que deu sucesso aí como W Brasil, que tocou até enjoar nas rádios daquela época. Também influenciou dúzias de artistas brasileiros, ainda mais na década de 90. Tá aí para provar o Samba Esquema Noise do Mundo Livre S.A., o álbum de estreia do Mundo Livre S.A., cujo título é completamente inspirado no álbum de estreia do Jorge Ben, o Samba Esquema Novo, evidentemente. Então, para quem está começando a obra do Jorge Ben, querendo conhecer, ainda não conhece, ou pode começar cronologicamente, mas pessoalmente eu prefiro que comece por esses dois álbuns aqui e depois continue pela luminosa fase da década de 70, porque de 69 até 76 eu considero a fase do Jorge Benjor luminosa. Depois desse aqui veio Força Bruta, Negro é Lindo, 10 anos depois, A Tábua de Esmeraldas, daí vem Solta o Pavão, que é meio que uma continuação do Tábua de Esmeralda, também com homenagens de Alquimia, África Brasil. Esses para mim são os grandes álbuns do Jorge Ben. Vai lá, Jorge Benjor hoje em dia. E lembro vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.